Hoje, 2 de abril de 2025. A PAC alerta para a continuidade de chuvas moderadas a fortes em Pernambuco. Senado aprova a lei da reciprocidade em resposta à tarifa dos Estados Unidos. Paraguai convoca embaixador brasileiro e suspende negociações sobre Itaipu após denúncias de espionagem. Celulares do Nordeste vão receber alertas de emergência como enchentes e deslizamentos. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. A Agência Pernambucana de Águas e Clima, a PAC, emitiu um alerta meteorológico válido até esta quarta-feira, informando sobre a persistência de chuvas moderadas a fortes em várias regiões de Pernambuco. As áreas mais afetadas incluem a região metropolitana do Recife, Zona da Mata Sul, Zona da Mata Norte e o arquipélago de Fernando de Noronha. A Defesa Civil Estadual orienta a população a redobrar a atenção, especialmente em áreas de risco como encostas e locais com histórico de alagamentos. Recomenda-se evitar deslocamentos desnecessários durante períodos de chuva intensa e ficar atento a sinais de deslizamentos, como rachaduras em paredes e estalos no solo. A APAC, em conjunto com a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento, mantém um monitoramento constante das condições climáticas e poderá emitir novos alertas conforme a evolução da situação. Em caso de emergência, a população deve acionar imediatamente a Defesa Civil Municipal. Pesquisa aponta a estabilidade na avaliação do governo Lula com leve tendência de queda. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. Uma nova pesquisa da Atlas Intel mostra que a reprovação ao governo Lula subiu de 53% para 53,6%, enquanto a aprovação caiu de 45,7% para 44,9%, variações dentro da margem de erro de 1 ponto percentual. O levantamento divulgado nesta terça-feira confirma a tendência de desgaste identificada desde o final de 2023. Quase metade dos entrevistados, 49,6%, avalia o governo como ruim ou péssimo, enquanto 37,4% consideram bom ou ótimo. Os dados indicam que as mudanças na comunicação governamental ainda não reverteram o cenário de queda na popularidade. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça-feira 1º o projeto que cria a Lei da Reciprocidade, permitindo ao Brasil adotar contramedidas contra países que impulsionarem sanções unilaterais ao comércio brasileiro. A medida é uma resposta direta ao aumento de tarifas de 25% sobre o aço e alumínio brasileiros decretado pelo governo dos Estados Unidos. O texto autoriza medidas como suspensão de direitos de propriedade intelectual e imposição de tarifas retaliatórias. O projeto segue em regime terminativo, podendo virar lei sem passar pelo plenário. A decisão ocorre em meio à escalada de tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Vamos conferir as principais notícias nos portais, blogs e sites de Pernambuco. Tá nos portais, blogs e sites. Tá no blog do Elielson. A Comissão de Educação do Senado aprovou nesta terça-feira, dia 1º, o projeto de lei de número 5.616/23 do líder do PSB na Câmara, Pedro Campos de Pernambuco, que institui o Dia Nacional do Brega. A proposta segue para a sanção do presidente Lula. A data será celebrada em 14 de fevereiro, dia do nascimento do ícone brega Reginaldo Rossi. Na Câmara, o projeto foi relatado pelo deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, e no Senado pela senadora Augusta Brito, do PT do Ceará. Para Pedro Campos, essa conquista é mais do que uma homenagem. É o reconhecimento de um ritmo que movimenta a cultura, a economia e a identidade do nosso povo. Tá no Diário de Pernambuco.
O prefeito da ilha de Itamaracá, no Grande Recife, Paulo Galvão, do PSDB, comemorou a desativação da penitenciária Professor Barreto Campelo, anunciada pela governadora Raquel Lira, do PSD, ontem, dia 1º. Em entrevista ao Diário de Pernambuco, o gestor afirmou que vai levar proposta para que o espaço vire uma universidade. Segundo o prefeito, a penitenciária, embora não causasse transtornos diretos, impactava o turismo da cidade. O prefeito quer que o espaço onde funcionava a penitenciária vire um campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco, FRPE, instituição de ensino ligada ao governo federal. A ilha de Itamaracá ainda abriga a penitenciária agroindustrial São João, voltada para detentos do regime semiaberto. Galvão espera que a unidade também seja desativada. Tá no G1PE. Mais de 500 mil famílias, ou 2 milhões de pessoas, terão direito à nova tarifa social de água e esgoto. Entretanto, segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento, Compesa, para viabilizar o benefício, foi preciso implementar um aumento de 9,98% nas contas dos demais clientes do Estado. As medidas passam a valer a partir de 26 de abril. A nova tarifa social e o aumento das contas foram homologadas na segunda-feira 31 pela Agência de Regulação de Pernambuco, ARP. A nova modalidade de tarifa social terá valor de R$ 27,50 por mês na conta de água e de R$ 55 para quem também recebe o serviço de esgoto. Antes, cerca de 72 mil residências, 200 mil pessoas, tinham tarifa social e pagavam R$ 9,44 por metro cúbico de água por mês, além da isenção de pagamento pelo esgoto. Essa modalidade seguirá existindo, mas será chamada de tarifa de vulneráveis. O Rádio Notícias volta já. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O governo paraguaio suspendeu indefinidamente as negociações do anexo C do Tratado de Itaipu e convocou o embaixador brasileiro para explicar supostas operações de espionagem da ABIN contra sistemas governamentais do país. A medida ocorre após depoimento à Polícia Federal revelar que a agência monitorou autoridades paraguaias envolvidas nas tratativas sobre a usina hidrelétrica. O chanceler, Rubem Ramírez, classificou o caso como delicado e exigiu esclarecimentos formais. O Brasil afirmou ter interrompido a ação em 2023, mas o Paraguai condiciona a retomada das negociações à restauração da confiança bilateral. O anexo C define as condições de comercialização da energia de Itaipu. Maracatu Nação pode virar patrimônio da humanidade. Claudimário Carvalho traz mais informações. O Brasil oficializou a candidatura do Maracatu Nação à lista representativa do Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade da Unesco. O dossiê foi entregue pelo governo federal e vai ser avaliado até 2026. O Maracatu Nação é uma manifestação cultural afro-brasileira marcada por cortejos, tambores e rituais que remetem às coroações de reis e rainhas do Congo. Registrado como Patrimônio Cultural do Brasil desde 2014, o reconhecimento internacional pode fortalecer sua preservação e ampliar oportunidades para os grupos que mantêm a tradição viva. Se aprovado, o Maracatu Nação vai se juntar a outras expressões culturais brasileiras já reconhecidas pela Unesco, como o frevo, a roda de capoeira e o bumba meu boi. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A construção do primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste foi suspensa pela empresa Bamin após investimento de R$ 784 milhões. Com 75% das obras concluídas, a desmobilização ocorre sem explicação oficial sobre os motivos. O projeto, prioritário no PAC, previa 537 quilômetros de ferrovia para escoamento de minério e grãos, com conclusão inicialmente estimada para 2026. O Sindicato dos Trabalhadores convocou a Assembleia para esta quarta-feira 2, enquanto a Bamin afirma manter serviços básicos e busca novos investidores. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Defesa Civil alerta. Começa a preparação para sistema de alertas na região Nordeste. Treinamento prepara estados para a implantação do sistema de alerta emergencial. Quem explica pra gente é Tami Carvalho. Começou nesta segunda-feira, 31 de março, a capacitação para a implantação do Defesa Civil Alerta no Nordeste.
sistema do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional. O treinamento acontece até 5 de abril em todas as capitais nordestinas. O Defesa Civil Alerta é um sistema criado para melhorar a comunicação de alertas de emergências relacionadas a desastres e situações de risco, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz. Ele utiliza a rede de telefonia celular para emitir alertas de risco extremo ou severo, como mensagem de texto e aviso sonoro. O ministro Valdez Góes destacou a importância da iniciativa. Sistema que já opera no Sul e Sudeste e que agora todo o Nordeste do Brasil já está habilitado, certificado pelo governo federal, e nós vamos, a partir do próximo mês, disponibilizar para os estados e a população e com isso salvar vidas e patrimônios no Brasil. A próxima etapa será na região norte, em maio, focada no combate às cheias, e em agosto no centro-oeste, preparando gestores para incêndios florestais e chuvas intensas. O Defesa Civil Alerta usa a tecnologia Cell Broadcast, que envia notificações sonoras e visuais diretamente para os celulares em áreas de risco. Com essa expansão, o governo federal reforça o compromisso de ampliar a segurança e a capacidade de resposta a desastres em todo o Brasil. Reportagem Tami Carvalho. As 3 maiores economias asiáticas retomaram negociações para um acordo de livre comércio durante reunião ministerial na Coreia do Sul. O movimento busca criar um ambiente comercial estável diante das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos que afetam setores estratégicos como automotivo e aço. Ministros dos 3 países destacaram a urgência em responder conjuntamente à fragmentação da economia global. O acordo trilateral pretende fortalecer as cadeias regionais. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.